Todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos visitados pela distância promovida pela desencarnação, a nossa ou a de entes queridos, familiares ou amigos. As perdas e as ausências prolongadas costumam provocar mal-estar, tristeza e revolta pela não aceitação ou pelos sofrimentos que muitas vezes nos visitam. Na visão espírita, a vida continua em outros planos. Aqueles que se afastam de nós se afastam provisoriamente, até que avancemos moral e espiritualmente, a fim de conquistarmos os méritos para desfrutarmos da companhia daqueles que amamos e que nos fazem felizes. Mas como superar essas aparentes perdas? É possível termos notícias daqueles que partiram para a verdadeira vida? Como se agrupam os espíritos desencarnados? Como superar essas aparentes perdas? Veja bem, é um processo muito difícil, porque envolve uma dor psíquica muito grande, não é? Existe dentro da psicologia o que a gente chama de tempo de elaboração do luto. Ou seja, a perda de um ente querido vai inevitavelmente durar um certo período, que varia de pessoa para pessoa, mas podemos dizer que, em média, entre 6 meses a 1 ano, nós temos esse processo de saudade, nós temos dias em que choramos, em que a lembrança daquela pessoa amada nos é muito forte. Então, nesse período, realmente não tem muito o que se fazer a não ser vivenciar esse processo, que é inevitável e que precisa ser vivenciado, porque, se não o for, poderá trazer situações e reflexos até negativos na nossa saúde psíquica e física mesmo. Então nós temos que legitimar essa dor, reconhecer que estamos nesse processo de luto e que é natural. Com certeza. Então não é ruim chorar. Não é ruim chorar e às vezes as pessoas que estão próximas, não é, ficam preocupadas e falam palavras de consolo. Isso é válido até certo ponto, mas no fundo, a pessoa que perde o ente querido precisa curtir aquele luto, sabe? Senão isso vai ficar mal resolvido na sua vida. Não Isso tem mesmo. jeito. É possível nós sabermos como é que os nossos entes queridos estão na verdadeira vida? Veja, essa é uma questão que todos buscam, não é mesmo? Evidentemente, eu acho que isso vai depender muito de uma série de fatores de merecimento, de possibilidades, tanto daquele que está aqui no plano físico, quanto do parente que desencarnou. Então, se houver um merecimento e se houver condições, com certeza, através da porta sublime da mediunidade, esses entes queridos retornam para nos abraçar e para atestar que a vida continua e que a morte é apenas uma mudança de nível vibracional. Muitas vezes, através dos sonhos, nós conseguimos isso? Ótimo, bem lembrado, não tinha lembrado dessa possibilidade. Nós conseguimos sim, embora muitas vezes os sonhos reflitam desejos do nosso inconsciente. Então, nós temos que separar. Existem sonhos que efetivamente são recordações de encontros que temos no plano espiritual, quando à noite o nosso espírito se liberta da vestimenta física. Aí sim poderemos ter esses reencontros. De outra feita, existem sonhos psicológicos que manifestam a nossa vontade de estarmos com aquele ente querido. Antes que você me pergunte, como reconhecer e diferenciar... Eu já ia te fazer essa pergunta. Como você diferencia uma coisa da outra? Pela clareza e pela sensação de realidade. Quando você tem um sonho que reflete
uma lembrança de um acontecimento, de um encontro no plano espiritual, esse sonho é vestido de uma sensação de realidade muito forte, muito vívida. Você sabe que você vivenciou aquilo. Isso é uma dica no sentido de que foi realmente um encontro. Já o sonho psicológico, ele não tem esse colorido de realidade tão intenso. Essa é a diferença. Luiz Sérgio, eu tenho uma amiga que cujo filho partiu para a pátria espiritual de uma maneira assim muito repentina, e ela está muito apegada aos pertences, às roupas, os sapatos, os tênis. Por mais que nós conversemos, ela está renitente nisso. O que nós poderíamos fazer e dizer para quem se apega aos pertences dos entes queridos que partiram? Veja bem, essa também é uma reação do ponto de vista do homem encarnado, até certo ponto natural, porque cada pertence, cada roupa, cada tênis é como se fosse um pedaço daquela pessoa. E ao retermos aquele tênis ou aquela roupa, é como se nós tivéssemos aquela pessoa próximo a nós. Mas isso é apenas do ponto de vista psicológico do homem encarnado. Do ponto de vista espiritual, isso não quer dizer nada, porque o espírito ele prossegue a sua jornada e deixa seus pertences e o seu próprio corpo físico para trás. Então é importante, às vezes até acontece um prejuízo para o espírito que está desencarnado se você fica guardando aqueles pertences. Muitas vezes já ouvimos de espíritos até o conselho: distribuam para pessoas mais necessitadas, façam com que aquela riqueza, aqueles bens possam ser reciclados, vamos dizer assim, outras pessoas possam fazer uso daqueles bens e não acumular aquilo, porque aí sim a energia fica difícil, fica patológica e você acaba até atrapalhando vibracionalmente aquele ser que está querendo seguir a sua caminhada. Esse é um momento de reflexão, né? De voltarmos para dentro diante de um sofrimento como esse, né? De um desafio como esse, não é? Com certeza, e muitas vezes nós precisaríamos, deveríamos analisar do ponto de vista psicológico de espírito encarnado a nossa finitude material, porque do ponto de vista material nós somos seres finitos, nós temos um prazo de validade, não é mesmo? Que vai depender muito de uma série de fatores, mas um dia esse corpo nosso vai se extinguir. Mesmo que nós lutemos contra, mesmo que não aceitemos essa ideia, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então é necessário que a gente reflita sobre isso. Dentro desta finitude da extensão da vida material, o que eu levarei de útil para a minha alma? Será que eu levarei pertences, posses, situações sociais? Ou será que eu levarei aprendizados, sentimentos nobres, experiências? Tudo isso deve ser refletido por cada um de nós.